Agora a gente muda de assunto. Vamos direto ao noticiário internacional. A tensão no Oriente Médio volta a ganhar força. O Irã afirmou que manterá fechado o Estreito de Hormuz enquanto os Estados Unidos não suspenderem o bloqueio naval na região. Medida que Teherã classifica como continuidade das hostilidades. Do outro lado, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que a reabertura do estreito pode comprometer qualquer avanço em um acordo com os iranianos e condicionou as negociações ao bloqueio. Mesmo depois de estender o cessar-fogo com mediação do Paquistão, Trump mantém uma postura de incerteza enquanto o Irã sobe o tom. Nesta quarta-feira, a Guarda Revolucionária interceptou navios que passam pelo Estreito de Hormuz e levou embarcações para inspeção. Cenário delicado e de muita instabilidade. Só que quem vai analisar o cenário é o analista de política internacional, Orián Fancelli. Orián já está aqui com a gente. Muito boa tarde, Orián. Olha, falamos ontem, hoje está aí, cenário de incertezas dessa guerra entre Irã e Estados Unidos. Muito boa tarde. Boa tarde, Neila. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Como a gente viu, o que está acontecendo é o Donald Trump estendendo esse cessar-fogo. Isso porque não houve disposição para que houvesse uma segunda rodada de conversas entre os Estados Unidos e o Irã, mediada pelo Paquistão, né? O que tem sido apontado na imprensa norte-americana é que, pelo fato de haver uma fragmentação muito grande do regime iraniano, algo que a gente falou ontem também, no dia anterior, existem pessoas de dentro do regime, como é o caso, por exemplo, do presidente do parlamento iraniano, que tem uma visão muito mais pró-negociação, diferentemente da visão do novo chefe da Guarda Revolucionária Islâmica, que é uma pessoa muito mais linha dura. Então, a percepção do governo norte-americano agora é essa, de que por conta dessa fragmentação, os iranianos não conseguem chegar a uma proposta única. Tanto é que já havia até relatos de que na primeira rodada, quando ela aconteceu ali mediada com a participação do J.D. Vance, o Steve Witkoff, o Jared Kushner, que é o genro do Trump, que havia indícios já de que os iranianos eles estavam meio que mandando mensagens bastante cruzadas. Então, um deles falava, por exemplo, em um período limitado para o Irã ficar sem enriquecer urânio, outros falavam outras coisas. Então, o Trump ele aproveita dessa falta de organização e meio que coloca a culpa no Paquistão, dizendo, olha, nós estamos aqui agora atendendo ao pedido de um aliado para estender um cessar-fogo. Quando, na verdade, a gente sabe que o Donald Trump ele não está nem aí para atender pedidos ou não de aliados. Até estava conversando hoje aqui de manhã no Metrópolis e eu disse exatamente o seguinte, que o Donald Trump ele é o tipo de pessoa que, inclusive, ameaça aliados, como fez aí em diversos momentos contra países da OTAN, países aliados dos Estados Unidos, né? Países europeus, ameaça invadir a Groenlândia. Então, não é que ele está fazendo um gesto de boa vontade para um aliado. Ele não quer escalar essa guerra militarmente, porque ele já percebeu o custo disso tudo. Ele percebeu que se ele atacar a infraestrutura energética iraniana, a infraestrutura dos países do Golfo, que são aliados dos Estados Unidos, vão se tornar alvos, né? Então, ele não querendo escalar, assim como o Irã também não quer escalar, mas ao mesmo tempo não pode mostrar fraqueza internacionalmente e também domesticamente, então ele meio que culpa aí o Paquistão, dizendo, estamos todos então atendendo um pedido do Paquistão. E algo que chamou a atenção também, Neila, que é um ponto interessante, é que ele disse que esse cessar-fogo ele vai continuar até que o Irã envie uma proposta única. Só que, diferentemente de outros contextos, ele não deu um prazo, porque a gente não sabe quando o Irã vai mandar uma resposta única. Pode ser daqui 2 semanas, pode ser daqui 2 meses, então ele deixa meio que suas possibilidades abertas. Acabou de sair a notícia que o governo dos Estados Unidos solicitou nessa quarta que os cidadãos norte-americanos no Irã deixem o país persa imediatamente. Segundo o comunicado divulgado pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos, o espaço aéreo do Irã segue reaberto parcialmente desde terça. Então, diz o seguinte: cidadãos dos Estados Unidos devem deixar o Irã agora
monitorar a mídia local para atualizações e consultar transportadoras comerciais para informações adicionais sobre voos saindo do Irã, informou a Secretaria de Assuntos Consulares do Departamento de Estado dos Estados Unidos, a TravelGov. Aí, mais uma atualização dos Estados Unidos, Urian. Um comentário, Neila, sobre isso é importante a gente prestar atenção, porque quando o governo norte-americano ele manda esse tipo de mensagem, de orientação para essa população, claramente, né, ele tem como objetivo principal deixar essas pessoas seguras, mas agora isso serve também como uma mensagem para o regime iraniano, dizendo basicamente que algo está a caminho. O que a gente tem que prestar atenção agora também é o seguinte: se esse mesmo tipo de orientação do governo dos Estados Unidos ele vai se estender também aos países do Golfo e também a Israel. Porque a partir do momento em que os Estados Unidos voltarem a fazer ataques contra o Irã, se decidirem de fato fazer isso, esses outros lugares vão se tornar alvos, portanto, a população norte-americana ela não vai estar segura nesses lugares também. Como foi o caso nessa primeira leva de ataques que aconteceu logo depois do dia 28 de fevereiro. Então, é algo para a gente prestar atenção para os próximos dias também. E outra coisa que a gente está super ligado o tempo todo é a questão do Estreito de Hormuz. Abre Estreito de Hormuz, fecha Estreito de Hormuz, e no final das contas o que a gente entende é que o Irã conseguiu, no meio de toda essa guerra, esse capital, que é o Estreito de Hormuz, conseguiu capitalizar o Estreito de Hormuz para ele, conseguiu essa força de fechar ou abrir o estreito, que acaba mudando a economia global, mundial. A gente está falando aí de 20%, né, da distribuição de petróleo, de gás natural, de fertilizantes do mundo todo, ou seja, muda a economia o tempo inteiro. A gente já tinha falado na semana passada sobre a possibilidade de abertura do Estreito de Hormuz, o que poderia mudar a economia no mundo, só que ainda de uma forma escalonada, que poderia demorar. Agora, com essa incerteza, pode deixar a economia ainda com mais dúvidas de como é que vai ser daqui para frente, certo? Certo, e alguns pontos em relação a isso. O primeiro deles é que, se antes o desafio do Trump era apenas resolver a questão nuclear iraniana, tirar essa vontade do Irã de ter uma arma nuclear, hoje o desafio ele passa a ser outro também, né? Diferentemente daquilo que o Trump falava, que o Irã estava em ascensão, que os Estados Unidos eles eram obrigados a agir naquele momento, porque o país estava muito próximo de se tornar ainda mais poderoso, a conquistar um potencial de atingir os Estados Unidos. O que estava acontecendo, na verdade, é o contrário. O país ele estava com o seu programa nuclear degradado por conta dos ataques que aconteceram no ano passado. O programa de mísseis balísticos também representava assim, uma ameaça, mas não era uma ameaça na intensidade em que o Trump vendia, como se o país estivesse prestes a desenvolver mísseis que fossem capazes de chegar até o território norte-americano, por exemplo. Não era bem assim. E ele estava com os proxies, com os grupos na região também bastante enfraquecidos. Então, o Irã não estava em ascensão, ele estava ali com as suas forças bastante decadentes. E até mesmo por isso que o país viu uma oportunidade, os Estados Unidos e Israel, para agirem. E aí ele tira essa carta na manga, que é uma carta que todo mundo sabe que existia. Tanto e eu sempre falo isso, nenhum presidente na história dos Estados Unidos resolveu agir diretamente contra o Irã justamente por conta disso, porque sabia o que poderia acontecer com o Estreito de Hormuz e, como consequência, com a economia global também, tá? Esse é um ponto relevante. Agora, Neila, tem mais uma questão também, que sai a notícia, eu estava lendo isso hoje um pouco mais cedo no Financial Times, que o pior para a economia global ele pode começar a acontecer a partir de agora. Que o que a gente viu até então foi, em diversos momentos diferentes, o mercado internacional muitas vezes subestimando o potencial dessas sequelas, dessas consequências que viriam depois do fechamento do estreito, né? Só que agora, o que acontece? Agora, já
entrando aí passando dos 50 dias desse conflito, começam a acabar aquelas reservas internacionais, elas começam a se esgotar, as reservas dos países também. Então, entra em um outro momento. O petróleo que ele foi usado até agora era o petróleo que estava no mar, o petróleo que os países tinham guardados. Então, agora, o momento ele é de uma preocupação ainda maior. Então, eu acho que é importante a gente ficar um pouco alerta para isso, porque as orientações ao redor do mundo elas passam a mudar. Se no primeiro momento a Ásia estava falando ali das pessoas cortarem a jornada de trabalho para, de repente, 4 dias ou fazerem home office, esse tipo de orientação começou também na União Europeia. Agora, o que a gente já vê são coisas mudando na prática. É o caso, por exemplo, da Lufthansa, companhia aérea alemã, que cortou 20 mil voos. Então, esse tipo de coisa, se o cenário não mudar, vai se tornar cada vez mais frequente a partir de agora. Exatamente, momento crítico, inclusive, para as companhias aéreas, para a gente ficar de olho daqui para frente, e inclusive pode impactar ainda mais aqui no Brasil. A economia já está difícil para as empresas que atuam aqui no país e pode dificultar ainda mais quem precisa viajar para o exterior. Urian Fancelli, estamos de olho, vamos continuar acompanhando aí a questão da guerra entre Irã e Estados Unidos. Obrigada pela participação e pela análise. Obrigado. Até a próxima.